dia! Vamos falar hoje a respeito de um conteúdo que cai demais no concurso público, que é a acentuação gráfica. Para a gente entender como que as palavras são acentuadas, a gente precisa saber que há palavras que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Para você diferenciar uma da outra, você precisa saber qual é a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra. Por exemplo, se eu coloco aqui a palavra igarapé, coloco a palavra moleque, coloco a palavra prática. Na palavra igarapé, tem uma sílaba ali, um pedacinho dessa palavra, que é a sílaba mais forte, que ela é pronunciada com mais intensidade. Quando nós falamos aqui, ó, igarapé, a última sílaba é uma sílaba mais forte do que as outras. Quando isso acontece, essa palavra ela é chamada de oxítona. Aqui na segunda, nós temos moleque. Moleque. O lé é a sílaba mais forte, que é essa sílaba que é chamada de tônica. Então, última sílaba, penúltima, que foi a mais forte. Então, essa palavra ela é chamada de paroxítona. E aqui na terceira, temos práticas. Quando você fala práticas, o prá é a sílaba mais forte. Então, a última, penúltima, antepenúltima é mais forte. Nesse caso, essa palavra ela é uma proparoxítona. Isso é importante para você entender a acentuação gráfica. Por quê? Quando a palavra ela é proparoxítona, não tem problema quanto à acentuação. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas, independentemente do final dessa palavra. Ela pode terminar em A, em U, em S, em L, sempre vai ser acentuada. Então, se a antepenúltima sílaba for a mais forte, a palavra sempre tem acento. Tem a palavra aqui, público. Qual que é a sílaba mais forte, que nós pronunciamos com mais intensidade? O pu. Então, última, penúltima, antepenúltima. Então, tem que ter um acento ali. Agora, o problema é quando chegam nas oxítonas e nas paroxítonas. Por quê? Porque às vezes são acentuadas e outras não. Então, quando a palavra ela for oxítona, ela tiver a última sílaba mais forte e ela terminar em A, em E, em O, em ou em, ela sempre vai ser acentuada. Aqui pode ser as, es ou os, ok? Sempre vai ter de ter acento. Então, por isso que eu acentuo, por exemplo, a palavra café. Café. A última sílaba foi a mais forte. E ela é uma oxítona, né? Terminada em E. Então, eu preciso acentuar. Eu tenho a palavra maracujá. Maracujá. O já é a sílaba mais forte. A última é mais forte. Então, ela é uma oxítona. Uma oxítona que terminou em A. Portanto, eu preciso acentuar. Eu tenho aqui a palavra vovó. A última sílaba é mais forte. Então, ela é uma oxítona. Uma oxítona que terminou em O. Então, eu preciso acentuar. Mas, se for uma oxítona que termina em outra letra, I, U, não acentuo. Eu tenho a palavra aqui, por exemplo, caju. Nós vemos muito essa palavra aí nos hortifrutis, no mercado, essa palavra acentuada assim. Mas ela não tem acento. Caju é uma oxítona
que terminou em U. O U aparece aqui entre as letras que são acentuadas? Não. Então, caju não leva acento, porque é uma oxítona terminada em U. Eu não acentuo. Então, oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens, eu sempre vou acentuar. Agora, paroxítono. As paroxítonas tem várias que podem ser acentuadas. Quando elas terminam em muitas letras. Em L, em U, em US, em X, em R. São muitas letras. Então, o que eu oriento para que você consiga acentuar? Você vai pensar o seguinte: o que eu acentuo na oxítona, eu não acentuo na paroxítona. Então, se eu acentuo oxítona terminada em A, eu não vou acentuar a paroxítona terminada em A. Nem terminada em E, nem terminada em O, nem terminada em EN e nem terminada em ENS. Não acentuo quando elas terminarem assim. Então, eu tenho aqui a palavra moleque, que foi a que eu coloquei lá no início. Moleque. Qual que é a sílaba tônica mais forte? É o leque. Então, eu tenho uma paroxítona que terminou em E. Eu posso acentuar? Não, porque eu acentuo a oxítona terminada em E. A paroxítona não. Eu tenho aqui a palavra item. Eu vou acentuar a palavra item. Item. O I é mais forte. É uma paroxítona que terminou em Portanto, eu não acentuo. Então, o que eu acentuo na oxítona, eu não acentuo na paroxítona. E isso nos auxilia muito na acentuação. E quando a palavra for pro paroxítona, todas as vezes eu vou ter de acentuar.